Uma boa noite a todos. Cumprimento essa amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós queremos cumprimentar a liderança dessa igreja, na pessoa dos seus pastores, os nossos queridos irmãos Fábio Henrique de Jesus Caetano, o nome completo. O reverendo Robson Luiz dos Reis, que conforme a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse 1:20, são os anjos dessa igreja. E nós os cumprimentamos em nome de Jesus. E eu agradeço a confiança em mim demonstrada para lhes falar nesta noite, nessa ocasião. Agradeço o convite feito pela nossa irmã Dorcas, a presidente da SAF, Dorcas Fontinelli. Muito obrigada, Dorcas. E nós também queremos cumprimentar a SAF local pelos 44 anos de existência, bendizendo e louvando o Senhor nesta igreja. Eu trago a todos os irmãos e irmãs o abraço da Sinodal Central de Brasília. Nós estamos aqui com membros da Sinodal também. A nossa irmã Ozenilda, nossa secretária executiva, a nossa irmã Elaine, a secretária de música, e eu não vi mais a Cláudia, a secretária de Evangelização e Missões, Cláudia Eustógio. E estamos em companhia do presbítero Newton Tobias Pereira, que é o nosso secretário sinodal do trabalho feminino. Portanto, nós temos o sínodo presente conosco nesta ocasião. E nós também temos a grata satisfação de ter conosco a senhora Joana Lima de Almeida Rodrigues, que é a vice-presidente da Confederação Nacional de SAFs para a região Centro-Oeste. Nós convidamos e ela aceitou bondosamente o convite, e nós queremos passar a palavra para que ela dê uma saudação também à igreja. Joana. Graça e paz, amados. É com grande alegria e satisfação ao Senhor que nós estamos aqui nessa noite. Maria Elza nos convidou para a gente vir aqui dar um abraço nessa SAF amada, que está quarentando, né? Que bênção, isso é privilégio. E a gente vê as irmãs aqui reunidas, os irmãos, para celebrar nessa noite essa festa de aniversário da SAF. E é uma alegria também dizer que nós trazemos o abraço da nossa querida presidente da Confederação Nacional e também trazer para os irmãos um abraço do tamanho da região Centro-Oeste, bem grande, né? E dizer para as irmãs que estar na SAF é um privilégio. Ter uma igreja para congregar é bênção do Senhor. Então, nós temos uma igreja presbiteriana e o Senhor nos deu, dentro da igreja, um cantinho para a gente exercer a liderança como mulher cristã, mulher presbiteriana, serva do Senhor. Então, estar na SAF é cumprir também a vontade do Senhor. A nossa querida Ana Maria diz que ser SAF é o estilo de vida da mulher presbiteriana, e a gente concorda plenamente. Então, ser SAF é o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é fazer aquilo que o Mestre nos orienta, que o Mestre nos ensina. Eu gostaria de deixar para os irmãos o Salmo 100, que diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, nessa noite, estamos aqui como igreja presbiteriana, como irmãos, como fraternos, para celebrar o aniversário desta SAF, que até aqui nós sabemos que estamos celebrando, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E abraçar cada um dos irmãos que estão presentes,
Eu não conheço os pastores dessa igreja, mas conheço o pastor Nefe, que está ali no cantinho com Marlene. Então, trazer o nosso abraço a cada um dos senhores, das amadas irmãs, o conselho dessa igreja e também a nossa amada presidente da Confederação Sinodal Central de Brasília, que muito honrosamente nos convidou, o nosso secretário sinodal que está ali no cantinho, o presbítero Tobias, que ele é mais SAF do que sínodo, não é isso? Do que o PH. Tem acompanhado assim incansavelmente a SAF. A gente diz que ele é um incansável na luta, não é assim, meninas? Então, nós louvamos a Deus por sua vida. Muito obrigada, Maria Elza, pelo convite. Que Deus te use grandemente e poderosamente. Que Ele unja seus lábios para falar conosco nessa noite. Nós louvamos a Deus pela existência dos 44 anos dessa SAF local, pela existência dessa igreja, que tem sido elemento fundamental da pregação da palavra do Senhor aqui neste local. E é com grande alegria e muito temor no coração que nós estamos aqui nesta noite. Não vamos falar de coisas novas. Vamos relembrar algumas coisas que a palavra do Senhor nos diz. Não temos nenhuma novidade. E que o Espírito Santo do Senhor nos conduza e nos ajude, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós juntos, nesse momento, vamos dar uma caminhadinha na palavra do Senhor. Cadê a minha ajudante aqui? Por favor, Gabriela. Nesse tema que as irmãs têm feito todo mês, né, de Adorai, é o 9º Adorai que essa SAF está promovendo, né? E nós vamos falar um pouco a respeito da nossa esperança. A nossa esperança que está fundada exclusivamente no Senhor. A definição de esperança. Primeiro nós vamos ler os Salmos, Salmo 27, verso 14, que é onde nós vamos basear a nossa fala, nesse momento. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, verso 14. E a esperança, a nossa esperança, né, é o que nós vamos falar. A definição é um sentimento de quem vê como algo possível, né, a realização daquilo que espera, como possível a realização daquilo que se espera. E o nosso alvo é a salvação em Cristo Jesus. Nós vivemos na esperança, nós vivemos buscando sempre que outras pessoas também vejam a salvação em Cristo Jesus, através da vida da igreja, através da pregação da palavra, através da vivência que cada um de nós temos com a palavra do Senhor. A esperança nossa é que todos ouçam as boas novas de salvação e que aceitem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Isso é o que todo cristão almeja. Eu acho que todos nós temos esse mesmo desejo, essa mesma esperança, que essa palavra seja divulgada, seja pregada em todos os rincões do mundo. Ainda sobre a esperança. Por isso, nós temos esperança porque caminhamos com o Senhor, caminhamos com Ele e o servimos com alegria. É uma razão primordial da nossa esperança. Esperar pode até parecer algo fácil, mas é uma postura que requer anos de ensinamentos.
Nós não esperamos de livre e espontânea vontade. Todos nós sabemos o quão ansioso é o nosso coração. Por isso exige que nós estejamos sendo ensinados, treinados a esperar confiantemente pelo Senhor. Nós sabemos que quando vamos esperar algo, bate muitas coisas como medo, frustrações, ansiedades, precipitações. Isso tudo acontece com o nosso ser. Na medida que nós vamos esperar algo acontecer. Nós vimos na palavra do Senhor o que aconteceu, uma grande precipitação na vida dos servos dele no passado. Quando o Senhor fala para Abraão e para Sara que eles seriam pais de uma grande nação. Deus ia dar para eles um filho. Mas no coração deles houve uma precipitação. E nós vemos o que aconteceu. A ajuda que quiseram dar para o Senhor não deu certo. Então nós precisamos de nos cautelar a respeito disso, né? Saber esperar com calma, com tranquilidade, para que não entremos nessas falhas, nesses erros, né? Que atitude nós devemos ter quando precisamos esperar, quando é necessário que nós esperemos alguma coisa? Espere em oração. A oração é a chave para todas as nossas vitórias. Quando nós vamos esperar e que nós pedimos a Deus, nos ajude, Senhor, a esperar confiantemente no Senhor. Tudo muda, tudo acontece, porque é o Senhor que está nos condicionando, nos ajudando a esperar. E esperar em fé. Devemos manifestar a nossa total confiança em Deus, pois a espera sem confiança é um insulto ao Senhor. Quantos de nós não fomos pegos, muitas vezes, nessa falta de fé? Nós pedimos uma coisa para o Senhor e não sabemos esperar com fé, sabendo que Ele vai nos atender, né? Então, nós precisamos disso. Nós temos que ter o cuidado para não insultarmos a Deus nessa nossa falta de fé, quando nós pedimos para Ele alguma coisa e não sabemos esperar na fé que nós precisamos de ter, na capacidade, no senhorio de Deus, né? Não importa nosso tempo de espera, Ele virá nos socorrer, Ele virá nos atender no momento certo. No momento dEle, porque Ele é fiel à sua palavra. No momento do Senhor, Ele vai nos atender. Eu não sei se já aconteceu só comigo, que sou de uma região sertaneja, né, de roça mesmo. Quando a gente sai para uma viagem, o ônibus não é tão confortável nada, e a gente ainda chega num determinado local, na época de chuva, então, aconteceu muito isso. Nós chegamos, o córrego, o rio, estava passando por cima da ponte. Aquele aguaceiro na nossa frente requer espera. Como vamos atravessar aquela situação? E é onde nós precisamos de ter a tranquilidade de esperar orando. Muitas vezes o suprimento vai acabar, vai faltar água potável para tomar, a alimentação. Mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e ficamos ali, intercedendo, Deus foi que mandou a chuva, a água está transbordando sobre a ponte, é porque o Senhor permitiu. Vamos orar, né? Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a passar aquela situação. Isso já me aconteceu. E a ansiedade bate nesses momentos. Mas, quando nós tiramos os olhos do Senhor, as coisas ruins acontecem, né? Que atitudes nós devemos tomar, né? Quando precisamos esperar? Espere com paciência apaziguada, com paz no coração, sem rebeldia e sem aflição,
mas bendizendo ao Senhor com simplicidade e de todo o coração. Não adianta nós ficarmos rebeldes, não adianta nós ficarmos sem paz no coração. Precisamos de esperar, ter uma espera apaziguada, tranquila. Quando nós nos agitamos com alguma coisa, nós fazemos com que todas as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta, também se agitem. Então, cabe a nós, como servos do Senhor, conhecedores da palavra, sermos apaziguadores, né, das situações. E ainda, o meu espírito espera pelo Senhor com a certeza de que o Senhor é a minha alegria, minha salvação, meu refúgio e a minha fortaleza. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por que nós devemos ficar agitados, amedrontados e inseguros? Deus é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, e é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Ainda que atitude nós devemos tomar quando precisamos esperar? Qual deve ser a nossa atitude? Tendo prazer na palavra do Senhor dia e noite. Às vezes a gente esquece dessa verdade. Essa palavra é para ser vivida dia e noite. Eu não sei se já aconteceu também com os irmãos. No decorrer da noite, em pleno sono, a gente passar por em sonhos e acordar citando trechos da palavra do Senhor. Seja no momento de glorificação ao nome do Senhor, ou no momento de muito aperto, né? Nós recorremos dia e noite, mesmo durante o sono, né? Nós recorremos à palavra, recitando versículos nos nossos momentos de comunhão com o Senhor e de momento de aperto também nos sonhos que nos vêm tirar o nosso sono, né? Ler a Bíblia e orar deve ser praticado por todo servo do Senhor. A Bíblia, a nossa regra de fé e prática, isso nós devemos praticar, nós já sabemos disso, praticar em todo o tempo. Oramos não com o objetivo de mudar a Deus, mas para demonstrar o quanto nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia e da sua companhia em nossa caminhada. Nós não vamos mudar a Deus. Quem precisa ser mudado somos nós. É o nosso coração endurecido, é a nossa vida que muitas vezes não condiz com o que a palavra nos ensina. Isso é que precisa de ser mudado em nós. E Deus, e nós precisamos de demonstrar isso para Ele. Ele quer ouvir de nós, né? Todas as nossas lamúrias, todas as nossas necessidades, Deus quer ouvir de nós. E quando a graça de Deus é derramada no nosso coração, mesmo que seja como um orvalho, uma gota de orvalho no nosso coração endurecido, faz toda a diferença. O gotejar da graça do Senhor no nosso coração faz grande diferença, nos transforma, nos ajuda na caminhada que precisamos ter aqui nessa terra, né? Que atitudes devemos ter quando precisamos orar, quando precisamos esperar? Devemos ser uma igreja em que todos os membros vivam com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Quão triste é se a gente deparar com alguém que não tem essa certeza da salvação. Qual é o objetivo nosso de nos congregarmos, de estudar a palavra, se isso não tiver arraigado no nosso coração? A certeza plena da salvação em Cristo. Nossa esperança precisa ser a eternidade com o Senhor. A eternidade. Não somente para poder, que a gente às vezes vislumbra o céu maravilhoso, as ruas de ouro, tal, mas desfrutar da gloriosa presença do Senhor. Ver o Senhor, né,
face a face, ver a sua grandeza, desfrutar das maravilhas que Ele é na eternidade. Não só da beleza do local, mas do que Deus é, da sua majestade, da sua soberania e da sua grandeza. Ele é o grande eu sou. Que espera maravilhosa, esperar ver isso, né? Contemplar isso face a face, na eternidade. E aqui também nós precisamos de estar vivendo isso. Não é só pensando que é lá quando formos. A nossa caminhada começa aqui, né? A nossa estadia lá no céu começa aqui. É aqui que nós vamos viver, né? Começar a viver o que está preparado para nós na eternidade. Uma igreja cheia de oração. Que maravilha, uma igreja cheia de oração. Os irmãos com o coração voltado para a oração. Todos nós voltados para essa verdade que o Senhor nos chama a praticar, né? Em Lucas 18:1, Jesus nos ensina a orar sem nunca esmorecer. A orar e não pensar que não vai acontecer. Vou deixar de orar porque não vai acontecer. Nós vemos aqui em Lucas 18 que é aquela passagem do juiz iníquo, daquela mulher que precisava que a causa dela fosse resolvida e ela batia insistentemente na porta do juiz. Aquele juiz não tinha o temor do Senhor no coração. Aquela mulher não sabia disso, mas ela precisava que o juiz resolvesse a situação dela. Imagine nós que temos a certeza de falar com o juiz soberano, com o juiz eterno. Como deve ser a nossa esperança de buscar nele sempre, de buscar a resolução para os nossos questionamentos, naquele que pode todas as coisas, naquele que é o centro, naquele que não vai dizer igual aquele juiz, bem que eu não temo a Deus, mas eu vou atender aquela pessoa. Deus nos atende porque Ele nos ama, porque Ele é bom, e Ele olha para nós com seu olhar de misericórdia em todo o tempo. Se quisermos quisermos uma igreja de compromisso genuíno com a pregação da palavra, nós precisamos orar. Oremos para que essa igreja seja realmente uma igreja que tenha compromisso com a pregação da palavra, que tenha o desejo, o anseio de ver outras pessoas rendidas aos pés do Senhor. Também, se quisermos, se nossa esperança é que cada sócia da SAF seja mais parecida com Jesus, oremos. Não adianta nós vivermos falando dos defeitos, das mazelas umas das outras. É o Senhor quem pode mudar corações. É o Senhor que pode transformar vidas. Se nós almejamos, se a nossa esperança é que a SAF seja, cada sócia, cada mulher da igreja mais parecida com Jesus, nós devemos orar umas pelas outras, clamar para o Senhor, para que faça essa mudança em nós. Ele pode nos mudar. Ainda uma igreja cheia de oração. Se quisermos que a liderança da igreja seja firmada na palavra do Senhor, também é o nosso desejo orar. É o nosso desejo orar. Também não adianta nós tecermos comentários com relação ao pastor, com relação ao presbítero, que às vezes fez alguma coisa que não está de acordo, né? Ou nós vamos falar diretamente para ele, ou vamos falar para o Senhor, debruçar diante do Senhor e colocar a causa. Quem vai mudar as situações, quem vai mudar o que precisa de ser mudado na igreja, na liderança, em nós, é Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, que nós confiamos que Deus pode fazer isso, né? Se nós estivermos alegres, se nós estivermos enfrentando momentos difíceis,
devemos orar, devemos clamar para o Senhor. E muitas vezes, os irmãos, eu não sei se também acontece só comigo, nas dificuldades, às vezes a gente torna rebelde, sem ter até forças para poder orar. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos atentar para isso. Quando aquele momento que a gente precisa de orar e que o nosso coração não quer, a nossa mente não quer, nós precisamos de forçar e começar a pedir a Deus, recitando os trechos bíblicos. Deus, na tua palavra está escrito que se eu pedir para o Senhor vai me ouvir. E nós precisamos de estar nos policiando e pedindo que Deus nos ajude, né, queridos irmãos? Porque o nosso coração é traiçoeiro. Muitas vezes até a mente quer fazer alguma coisa, mas o coração está rebelde, né? Nos momentos difíceis, vamos orar. Se estamos alegres, sejamos agradecidas e oremos, né? E oremos e nos consagremos ao Senhor em oração em todo instante. Nós lembramos aqui daquela passagem que 10 leprosos foram curados. Voltou um para agradecer. Voltou um. Né? Que isso não aconteça conosco. Nós temos motivos muitos para agradecer o Senhor. Se nós estamos alegres, vamos agradecer, vamos louvar, né, de todo o nosso coração, buscando sempre a presença do Senhor. Nossa adoração precisa de ser bíblica. Nós precisamos adorar o Senhor, mas adorar de forma com que Ele se agrade da nossa adoração. A Bíblia nos fala que Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. E nós estamos hoje comemorando 9º Adorai nesta igreja. Vamos lembrar aqui algumas coisas que pode ser útil para cada um de nós. Para mim, me foi muito útil lembrar dessas verdades. O foco principal da oração, da adoração, é a glória do Senhor. Na nossa adoração, quem precisa de ser glorificado é o Senhor. Ele é que precisa de ser o centro, deve de ser o centro, porque Ele é o centro, mesmo que nós não queiramos, mesmo que o nosso coração esteja falando coisas diferentes, mas Deus é o centro e Ele é que é o principal para a nossa adoração. Nossa adoração precisa de ser aceitável a Deus. Deus precisa de aceitar a nossa adoração e nós precisamos de pedir para Ele: Deus, aceite a minha adoração, me ajude a te adorar em espírito e em verdade, com todo o meu coração. Às vezes a gente está cantando e pensando em outras coisas. A nossa mente vagueia, né? A nossa mente, o pensamento voa. Mas nós precisamos de estar firmes, pedindo: Deus, eu quero te adorar, é com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu preciso disso. Me ajuda, Senhor amado. Precisamos eliminar o que não está escrito na Bíblia com relação à adoração. Se está na Bíblia, nós vamos seguir. Se não está, nós precisamos de eliminar muitas coisas, muitas práticas que nós, às vezes, costumamos e vai o tempo passando e nós vamos deixando acontecer. Né? Precisa de ser tirado. Né? Como uma regra que, não sei se acontece aqui, mas às vezes acontece, né? A regra do passado. Sempre foi assim, deve ser, não deve ser mudado, vai ter que acontecer dessa maneira. Né? A gente lembra daquela canção, daquela música que fala: Gabriela, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Né? No meio cristão, isso não pode acontecer. Nós estamos vivendo agora um período de reforma, né, comemorando a reforma dos 504 anos da igreja, e nós precisamos de caminhar também sempre renovando. Muito do que foi feito no passado, às vezes não pode ter sido feito certo,
Nós precisamos de continuar caminhando, sempre reformando, né? Sempre buscando agradar o Senhor e agradar de forma com que está escrito na Bíblia, né? De acordo com o que Ele nos ensina, né? Se estiver prescrito na Bíblia, é o que deve continuar. Não é porque aconteceu assim no passado que nós vamos ter que continuar caminhando. Às vezes tem coisas que podem ser mudadas, que precisa ser mudada. Já pensou se não tivesse havido a reforma protestante? Alguém que teve coragem de mudar alguma coisa, que viu que não estava certo? Quando nós vemos que tem alguma coisa que não está encaixando, né, de acordo com a prescrição bíblica, nós precisamos de, em oração, pedir a Deus que nos ajude a mudar o que precisa ser mudado, né? Nós devemos buscar orientação do Espírito Santo para fazermos o que é correto. É o Espírito Santo que fala conosco, né, que é o nosso juiz. É o Espírito Santo de Deus que mostra quando nós precisamos de ser consertados, mudados. Quando nós fazemos alguma coisa que não condiz com a palavra, quem é que testifica ao nosso coração? Não é o Espírito Santo? Nós devemos buscar dele, né, essas mudanças, as orientações para fazermos o que é correto. Outra regra é a da preferência. Eu gosto, eu quero, eu acho agradável, né? Na adoração, quem precisa de ser agradado é o Senhor, quem precisa de achar que está certo é o Senhor, né? Eu preciso de ser instrumento dele na adoração. Não é só porque eu quero. Quem precisa de querer ser adorado é o Senhor. E eu preciso de fazer, né, ele ser exaltado e que eu diminua naquilo que não encaixa na verdadeira adoração. Uma outra regra é a do pragmatismo. Regra popular que agrada a todos. Quem é que precisa de ser agradado na adoração? Não é o Senhor que precisa de ser agradado? Não é Ele o centro, né, que nós precisamos de focar nele na nossa adoração? Então, se um grupo deseja uma coisa e o outro deseja outra coisa, é motivo de nós também colocarmos diante do Senhor em adoração e pedir para Deus nos ajudar a fazer com que Ele é que seja agradado. Ele é que precisa de ser glorificado em todo instante por todos nós, né? Nós lembramos aqui de uma situação que às vezes são pequenas coisas que vai acontecendo e nós vamos deixando e as coisas vão tomando um rumo, às vezes que desagrada o Senhor. Às vezes ou sempre que desagrada. Lembramos daquela passagem que fala que quem destrói uma vinha por completo, rapidinho, são as raposas pequenas. As pequenas coisas. Às vezes os agricultores preocupam em fechar as brechas, os buracos grandes, né? As grandes passagens, e as pequenas passagens ficam. E as raposinhas entram ali e fazem um estrago na lavoura. Também isso nós precisamos de estar atentos com relação à adoração, não é? As pequenas coisas às vezes vão acontecendo e vai tomando forma, e nós precisamos ter esse cuidado, pedir para o Senhor, nos ajude a adorar o Senhor, não da maneira que eu quero, não da maneira que o outro quer, mas da maneira que seja o correto, né? Que quando nós viemos para adorar, que nós tenhamos essa consciência, é o Senhor que precisa ser agradado. Eu sou serva e eu preciso de estar no centro da vontade dele, né? Que nós, como cristãos, tenhamos esse coração, tenhamos a mente voltada e o coração voltado para isso, para que a nossa adoração realmente
seja uma adoração que agrade o Senhor, que nós não façamos simplesmente porque faz parte do culto, ter um momento de adoração, um momento de louvor e adoração. Não. Faz parte porque o Senhor quer ser agradado. O Senhor quer ser glorificado através, dos nossos louvores. Quem deve ser agradado é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o grande eu sou e o Senhor da igreja. Nossa adoração precisa de ser bíblica. Muitas coisas, a proibição, muitos argumentos. Se a Bíblia não proíbe, deve de acontecer, pode continuar acontecendo. Se a Bíblia não está proibindo, devemos continuar. A Bíblia não fala que o tabaco é prejudicial. Mas nós sabemos que é prejudicial. E tantas outras coisas que às vezes nós praticamos, porque o mundo pratica, e a Bíblia fala que nós não somos do mundo. Nós não somos daqui, nós estamos aqui passageiros. E quem precisa de ser contaminado com o nosso agir, com o nosso viver diário, é o mundo. E não nós sermos contaminados, contagiados pelo que o mundo oferece. Deus nos oferece coisa muito melhor, coisa muito mais preciosa do que o mundo oferece. Estejamos atentos, a isso também. Lembremos, a Bíblia não proíbe, ela nos ensina princípios de obediência. Tudo voltado para o Senhor. Tudo girando em torno do que Ele requer para a nossa vida enquanto nós estivermos aqui e nós estejamos almejando o viver com Ele na glória. Nós lembramos aqui também de uma passagem de lá em que obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Nós sabemos que isso foi dito ao rei Saul pelo profeta Samuel. Porque quando Deus falou com Saul que era para ele destruir totalmente os amalequitas, Saul foi, não obedeceu. Saul escutou o povo, porque queriam trazer para junto deles, para o território deles, o que havia de melhor lá nos amalequitas. E eles trouxeram, mas foi desobediência. Por isso o profeta fala com Saul, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus requer de nós obediência à sua palavra, vivência na sua palavra, vida aos pés da cruz de Cristo. É a nossa esperança, viver aos pés da cruz de Cristo, porque lá nós seremos e somos mais que vencedores, porque Cristo venceu todas as nossas dificuldades, pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Nossa adoração precisa de ser bíblica. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá como chuva, Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Está lá em Oséias 6, 3. Que esse seja o desejo nosso, queridos irmãos, constantemente. Conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Porque como nós vamos, a Bíblia nos fala do anticristo que virá. Como nós vamos conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus, se nós não temos vivência com Ele, se nós não buscamos? É aqui que nos fala quem é Deus, quem nos mostra quem Ele é, a sua essência, a sua soberania. Como nós vamos nos livrar, nos defender do anticristo se nós não conhecemos o verdadeiro, Então, que nós todos tenhamos esse desejo de conhecer e prosseguir conhecendo. A nossa caminhada aqui é para isso. Conhecer e prosseguir em conhecer, cada vez mais, o que Deus é, a sua essência, a sua soberania, a sua majestade, o seu poder, Nos ensina que devemos conhecer a Deus e que prossigamos em conhecê-lo,
porque como a alva, a sua vinda é certa. E ele virá nos buscar. Não importa o tempo, ele não revelou isso, né? Mas nós precisamos de ter em mente, ele virá nos buscar. Ele virá. E quando ele vier, nós estejamos prontos. Nós vamos ter que passar por muitas outras coisas, muitas provações. O anticristo virá, mas a Bíblia fala, se alguém falar assim, Jesus está ali, não vá, porque ele vem de maneira que todo olho verá. Todo olho verá. E não precisamos de ficar ansiosos com isso também, né? Vamos esperar confiantemente, preparados, para quando ele vier e falar, vinde a mim, benditos do meu Pai, nós estejamos prontos, né? Prontos para poder ouvir isso. Que maravilha! A grande esperança do servo do Senhor deve ser essa. Ouvir de Jesus, vinde a mim, benditos do meu Pai. Quão triste será a outra fala, né? Mas para nós, essa precisa de ser almejada, precisa de ser esperada para nós, com muita alegria, com satisfação e gozo na nossa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa. A sua vinda é certa. Ainda no quesito que a nossa adoração precisa ser bíblica. Deus não desiste de nós. A vida mais cara do universo foi dada em nosso favor. Né? Foi dada em nosso favor. O que era de mais precioso que Deus tinha? O seu único filho. Ele deu para nos resgatar. Cristo, puro, sem mácula, ele se fez pecado por nós, pagando as nossas culpas, pagando as nossas mazelas, né? No Velho Testamento, quando na época dos sacrifícios, né, tudo apontava para o Senhor. Aquele cordeiro que era perfeito, que tinha que ser imolado, apontava para a vinda de Jesus. Apontava que o Cordeiro Santo de Deus viria. E ele veio. E ele pagou com sacrifício vivo a nossa liberdade, a nossa salvação, né? Sejamos agradecidos e confiemos nos cuidados de Deus. Ele nos promete cuidar de nós todos os dias. Ele promete, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas isso nós precisamos de viver, não é, queridos irmãos? Isso é verdade. Todos nós já sabemos disso. Mas nós precisamos de viver essa vida plena com o Senhor. Vida de contato mesmo com Deus. Vida de busca da presença gloriosa dEle. Sejamos agradecidos e confiemos nos cuidados do Senhor. Busquemos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, porque cremos em Deus, poderemos cantar com gozo, com júbilo e alegria o hino de número 165. Porque nós temos essa certeza, porque nós confiamos em Deus, porque nós ouvimos a voz dEle. Nós podemos cantar nesse momento com alegria, que nós queremos convidar a nossa secretária de música, a senhora Elaine Seixas, para nos conduzir nesse cântico. E eu quero pedir que a igreja, que nós cantemos isso com júbilo, de alegria, com gozo no nosso coração, de saber que nós somos servos do Senhor e que a nossa esperança é agradá-lo, é viver com Ele todos os dias da nossa vida, almejando a vida futura com Ele nos céus, almejando ouvir dEle o vinde a mim, benditos do meu Pai. Cantemos, queridos irmãos, porque nós estamos comemorando hoje o 9º Adorai
da SAF, que promove nessa igreja, juntamente com todos os irmãos. Vamos cantar. Vamos em pé, né? Obrigada, pastor. Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Aleluia, glória a Deus. Podeis vos assentar. Não tenhamos dúvidas, queridos, nos nossos corações. Deus cuidará de nós. Deus cuida de nós com o cuidado que só Ele é capaz de cuidar. Que essa seja a nossa certeza, que nós vivamos nessa esperança de receber sempre os cuidados do Senhor. Nós devolvemos a palavra para nossa querida Dorcas e agradecemos essa oportunidade de estar com os irmãos nesse momento tão especial. Muito obrigada.